Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fábio e vou dar continuidade aqui ao curso de doutrina, falando das origens da Umbanda, que é baseado no livro do Padrinho Jurá, As Origens da Umbanda 1, da coletânea de Umbanda, Manifestação do Espírito para a Caridade. E na aula de hoje, a gente vai abordar alguns fatos históricos da Umbanda. A gente vai trazer, vai falar bastante aqui do Zélio Fernandino de Moraes, que é o médium do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o anunciador da Umbanda. Então, a gente vai trazer algumas reportagens, alguns documentos, fotos, um pouco dessa história, bastante focada no Zélio de Moraes e no Caboclo das Sete Encruzilhadas. A gente vai começar trazendo aqui um artigo escrito pelo Romário Ferraz de Campos, que era secretário-geral da União Espiritista de Umbanda do Brasil. Esse artigo ele escreveu em 1969. E o título do artigo, fala sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas e a evolução dos ritos afro-brasileiros. Interessante que esse artigo, escrito em 1969, ele é muito atual. O Romário ele conta um pouco da história ali, de como que ele conheceu a Umbanda, como que ele foi envolvido pela Umbanda, e ele traz palavras maravilhosas que são base da Umbanda, né, e que fazem muito sentido até hoje. Então vamos fazer a leitura e aí a gente vai comentando. Para escrever algo sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas, devo revolver 42 anos da minha vida. Cheguei a esta cidade em 27 de junho de 1927, numa tarde fria, plúmbea e triste. Tinha eu apenas 18 anos e vinha para ficar. A saudade dos pagos queria me repontar para a querência, mas alguma coisa me prendia ao glorioso chão carioca. Minha primeira ocupação foi na polícia, onde fui obrigado a tomar conhecimento gradativo de uma concepção religiosa, para mim estranha e até certo ponto desconcertante. Longe estava de supor que seria um dia envolvido por ela, como um mosquito pela teia de aranha. Dou graças a Deus por isso. Até então, o ritual dessa religião era denominado macumba, e os seus praticantes, macumbeiros. Ainda hoje, alguns assim chamam, não, porém, com sentido pejorativo, mas até carinhosamente. Foi nessa época que o Caboclo das Sete Encruzilhadas voou pela primeira vez na terra carioca, quiçá nas Américas a palavra Umbanda, dando nova concepção ao que os africanos trouxeram e misturaram com o que os aborígenes cultuavam e cultuam ainda na pureza de suas interpretações místicas. O Exu aceitou a amizade do Saci e ambos começaram a limpeza do terreno. Há quem diga que os Exus não evoluem como se não fossem também criaturas de Deus, e consequentemente nossos irmãos. Existem seres humanos que são piores do que eles, e jamais poderão ser comparados a eles em afeição, conduta, dignidade e até na forma física que usam para suas manifestações junto a nós. Os Exus são almas ingênuas e só sabem fazer o que os outros mandam, quer seja certo, quer errado. Não se iludam os que pensam que já estamos no reino da radiante Umbanda, ou luz divina. O que praticamos está bom, mas tem que ser muito melhor. Ainda vivemos subjugados aos interesses menores, às ilusões e outros defeitos peculiares à nossa condição humana. Quando não mais houver inveja, vaidade, intolerância e ódio, iniciaremos o reinado de amor. É o amor que ensina a prática humilde da caridade, o único caminho que leva à verdade. E a verdade é Deus, Zambi ou Tupã.
Muitas vezes, praticando a má ação, é que vamos aprender o bem. Jesus Cristo, para sentir os problemas pertinentes ao homem, conviveu com ele, tal como Brahma, Buda, Krishna e tantos outros missionários. É no campo espiritual inferior que se opera a evolução das almas. E eles deram-nos os mais puros exemplos da humildade. Então, só fazendo uma pausa no artigo, eu coloquei aqui do lado, né, algumas palavras importantes. Luz divina, né, que está no nosso hino, refletiu a luz divina. O Romário fala sobre o reinado de amor, ou seja, coisas que o padrinho sempre nos tocou, né, com seus ensinamentos, e está aqui no texto também, de 1969, né, que a inveja, a vaidade, a intolerância e o ódio, só quando a gente deixar isso de lado é que a gente terá o reinado do amor. E a palavra amor aparece bastante aqui no texto, né, no artigo do Romário, e é um dos pontos principais, né, da nossa existência. Jesus já nos ensinou, né, ama teu próximo como a ti mesmo. Só o amor pode prevalecer. Uma vez, eu me consultando com um guia espiritual, eu perguntei para o guia, pai, eu estou no caminho certo? E ele simplesmente me respondeu, o caminho certo é o amor, filho. E aí, isso ficou como uma lição gigantesca, né, para mim, e acho que para todos nós, né? E também tem coisas importantes que são faladas aqui, né? Praticando a má ação é que vamos aprender o bem. E é no campo espiritual inferior que se opera a evolução das almas. A gente pode aqui fazer um paralelo, né, com o próprio processo de reencarnação, que a gente reencarna para que a gente possa evoluir, né? E o campo espiritual inferior é aqui o nosso plano, onde a gente está aqui agora, e é aqui que a gente evolui. Então a gente evolui, desencarna, encarna novamente para continuar na evolução, né? Tentando resgatar aquelas más ações que a gente teve. Então são coisas importantes que trazem ensinamentos importantes esse artigo. A mente é o ponto-chave da evolução e um dos corpos que o ego usa para conhecer a verdade, disse Juvenal numa de suas sátiras. Mens sano in corpore sano. É a mente sã que proporciona ao corpo os cuidados necessários à sua conservação. Escrevi acima que tanto Jesus como outros espíritos superiores vieram e vêm diariamente através do espiritismo, seja em que campo for, para continuarem pregando o amor e a humildade, que despertam no homem o sentimento da caridade. Desde tempos imemoriais que Deus nos envia o socorro de sua misericórdia por várias formas que ainda não entendemos. Foi por esses e outros motivos que determinada entidade tomou o nome profundamente esotérico de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sentiu-se ele que já tinha condições de demonstrar ao Senhor do karma a sua gratidão, empenhando-se em verdadeiro apostolado, num meio turbulento. Assim trouxe ele a sua grande mensagem. Já se passaram quase 50 anos desde quando ele falou em Umbanda, nome esse repetido milhares de vezes por dia em todo o Brasil, como se fosse uma palavra vulgar, como se ela não nos obrigasse a ter certo recato ao mencioná-la. Precisamos hoje de união, compreensão, tolerância e amor à verdade para encontrarmos a felicidade de fazer algo útil aos nossos semelhantes. Salve o vermelho caboclo das sete encruzilhadas, que trouxe para nós os ensinamentos filosóficos adquiridos com os Juáregues nos tempos da desaparecida Atlântida. Então, de novo, fala sobre o amor, sobre a humildade, que trazem um dos pilares da Umbanda, que é a caridade. E que, novamente, né, sem união, sem compreensão, sem tolerância e sem amor, a gente nunca vai conseguir praticar a caridade.
Então, são aspectos importantes que a Umbanda traz desde a sua concepção até hoje, que a gente precisa agregar no nosso dia a dia. Um outro artigo, né, que saiu no jornal O Semanário, em 1957, que o título é A Cabana de Pai Antônio, ele vai falar aqui, é um artigo sobre a inauguração do terreiro denominado Cabana de Pai Antônio, também, né, o terreiro fundado pelo Zélio de Moraes, e aqui conta um pouquinho, né, de como foi. E o Zélio, né, depois que ele fundou esse terreiro, ele tomou a direção dessa casa. E o primeiro terreiro de Umbanda, né, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que era, né, dirigida pelo Zélio, ficou na direção da sua filha. Então, também é uma reportagem interessante, que a gente vai fazer uma leitura rápida. Com a presença de numerosa assistência constituída de representantes de tendas do Distrito Federal, de Niterói e de São Paulo, além de associados e diretores da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, realizou-se no dia 9 deste mês a solene inauguração em sede própria da Cabana de Pai Antônio, situada no pitoresco recanto de Boca do Mato, estado do Rio, ramal de Friburgo. Em vagões especiais seguiram os visitantes, que foram acolhidos carinhosamente pelo venerando confrade Zélio Fernandino de Moraes, médium de Pai Antônio e do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e um dos fundadores da Umbanda no Brasil. Apesar das constantes chuvas que caíram durante todo o tempo de permanência lá na Boca do Mato, os visitantes tiveram oportunidade de conhecer as magníficas paisagens do município, cercado pelas águas cachoeirantes. À noite do dia 9, teve lugar o ato festivo da inauguração da cabana, falando na abertura da solenidade o senhor Zélio de Moraes, que rememorou a luta em que se empenharam seus filhos de fé para aquela realização. Em seguida, brindou todos os presentes o querido companheiro Floriano M. Fonseca, que falou em nome da Cabana Senhor do Bonfim e da União Espiritista de Umbanda do Brasil, de que é presidente. Floriano se achava em companhia de sua esposa, subchefe do terreiro do Senhor do Bonfim. Encerrando a primeira parte das solenidades, falou o nosso representante, companheiro Olívio Novaes. As festividades prosseguiram bastante animadas e o novo terreiro recebeu, em revoada, os espíritos que foram testemunhar sua grande alegria ao preto velho Pai Antônio, presente durante toda a reunião. Encerrados os trabalhos às 24 horas, foram os visitantes recolhidos aos aposentos destinados ao indispensável repouso, distribuindo-se em vários locais, principalmente no lar do confrade Zélio de Moraes e na granja do ilustre amigo Sr. Lino, que proporcionou a mais simpática acolhida aos caravaneiros. No domingo, antes do almoço, houve uma cerimônia espiritual, seguida de banho na cachoeira e descanso. O regresso se deu também de vagões especiais pelo trem, no horário que parte de Boca do Mato, às 15 horas. O semanário agradece as atenções dispensadas ao seu enviado e promete, para breve, uma ampla reportagem com o Sr. Zélio Fernandino de Moraes, que há 49 anos lidera o movimento umbandista brasileiro. Eu trouxe aqui, né, uma informação que está no site oficial da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que, né, como eu disse inicialmente, que a cabana de Pai Antônio, o Zélio passou a ser o dirigente ali desse terreiro, transferindo, né, a direção da tenda Nossa Senhora da Piedade para sua filha, Zélia. Então, também uma reportagem importante, né, da fundação desse outro terreiro, também, né, fundado pelo médium Zélio de Moraes, que deu também continuidade ao trabalho que a tenda Nossa Senhora da Piedade já vinha fazendo. Uma outra, acho que uma curiosidade, né, que a gente pode trazer aqui é o autógrafo do Zélio. Então, tem um documento, né, que é uma espécie de uma carta. Eu não consegui, né, decifrar todas as palavras que estão aqui, mas eu separei algumas que eu achei importantes. Que ele fala aqui no começo: desejo, saúde e paz. Ele também fala aqui, né, ascensão da verdadeira doutrina.
ele fala duas palavras que também a gente acabou de ver bastante no texto do Romário, né, que é amor e humildade. Então, essas palavras estão muito no vocabulário da Umbanda, né? Amor e humildade. E aqui a curiosidade do próprio autógrafo do Zélio. Uma coisa bem interessante aqui, né, sobre essa história, a história da Umbanda, é o relato do Ronaldo Linares, que é presidente da Federação de Umbanda do Grande ABC de São Paulo, em São Paulo. O título, né, no livro do Padrinho está Como Conheci Zélio de Moraes, que é o relato do próprio Ronaldo. E é uma história interessante, que eu vou contar aqui rapidamente, mas que ao final, e aí a gente vai falar um pouco aqui também, o Zélio contou para o Ronaldo como que foram as primeiras manifestações na Umbanda, né, que aí acho que é a parte mais interessante aqui dessa história. Tudo faz parte, né, da história, da origem da Umbanda. Então aqui tem uma foto, o Ronaldo é esse aqui em pé, de barba, né, com a camisa vermelha, o Zélio aqui sentado, né, de óculos, e aqui também está a esposa do Zélio, a dona Maria Isabel. Isso aqui aconteceu em 1970. Então, o Ronaldo, ele era repórter, né, e ele já estava envolvido com o movimento espiritual, candomblé, na própria Umbanda, e ele estava no Rio de Janeiro a trabalho, né, ele já tinha recebido, né, algumas informações sobre a origem da Umbanda, né, que o primeiro terreiro de Umbanda era no Rio de Janeiro, né? E que o médium fundador da Umbanda era uma pessoa chamada Zélio de Moraes. E ele ficava com aquilo na cabeça. Nossa, mas será que realmente esse terreiro existe? Será que esse Zélio, esse nome, né, que lhe passaram, ele existe de verdade? Então ele estava em trabalho e ele resolveu ir atrás, já que ele estava no Rio de Janeiro, né? Então ele resolveu ir atrás com as informações que ele tinha. Né? Então, ele tinha também informação de que esse terreiro, né, ficava situado no bairro das Cachoeiras do Macacu. Então, ele se dirigiu para lá. E chegando lá, ele começou a procurar informação, né, em padaria, em farmácia. Mas nesse dia era jogo, e isso aconteceu em 1970, era jogo da Seleção Brasileira de Futebol. Estava acontecendo um jogo da Seleção Brasileira de Futebol. E aí, em todo lugar que ele perguntava, né, ninguém conhecia, mas também as pessoas não davam muita bola para ele, porque estavam mais vidradas ali no jogo da seleção. E aí, ele encontrou uma pessoa na rua que ele parou para pedir informação também. E no livro do Padrinho, né, descreve essa pessoa como sendo um louco, tá até entre aspas esse louco, né, no livro. E ele questionou, ele falou, olha, eu sou repórter de São Paulo, estou, né, procurando sobre, né, um terreiro aqui, né, do médium chamado Zélio de Moraes, perguntou se essa pessoa conhecia, e ele disse, esse rapaz disse que sim, conhecia, que sabia que o terreiro ficava lá na boca do mato. E aí o nome, né, já chamou a atenção, né, do Ronaldo, ele ficou meio preocupado ali na hora, mas enfim, né, a pessoa disse, se você quiser eu te levo lá. E aí o Ronaldo desconfiado, mas foi, ele estava ali para tentar, né, ir atrás daquilo. E aí eles entraram numa rua bem sinuosa, conta ali, né, tava uma garoa no dia, era uma rua cheia de pontes e as casas assim, né, um pouco distantes uma das outras. E ficou aí meio receoso. De repente, né, o louco apontou para uma das casas, bem no final da rua, e disse: é ali, né, o lugar que você está procurando fica aqui. E aí o Ronaldo, né, bateu palma, chamou, e a casa estava toda fechada e ninguém saía. De repente, a casa ao lado, né, abriu-se uma janela de frente na casa, saiu uma senhora. E aí o Ronaldo questionou essa senhora, né? Nossa, estou procurando o terreiro, né? Me indicaram aqui, senhor Zélio.
Aí essa senhora confirmou, é aqui mesmo, né? Mas o seu Zélio está muito doente e ele não está. Ele está na casa da filha em Niterói. E na hora deu aquela decepção, né, para o Ronaldo. E falou, nossa, eu vim até aqui e tal, mas bom, pelo menos acho que a pessoa existe, né? E o terreiro está aqui, né? Mas aí essa senhora, né, falou, olha, eu tenho o telefone da casa da filha dele, se eu quiser. E aí o Ronaldo na hora pegou o telefone. E aí, como a senhora tinha dito que era em Niterói, ele pegou o carro dele de volta, voltou para Niterói. Chegando em Niterói, ele parou no telefone público e ligou para aquele telefone. E aí, de repente, atendeu, né, uma menina, atendeu o telefone ali. E aí ele falou: olha, eu sou um repórter de São Paulo, né, estive lá em Cachoeira do Macacu, onde, né, o terreiro, estou procurando o seu Zélio, queria fazer uma entrevista com ele. E aí essa menina disse: só um minuto, por favor. E aí o Ronaldo ficou no telefone, já apreensivo. E aí essa menina, e o Ronaldo ouviu, né, essa menina ao longe falando: pai, tem um moço aqui de São Paulo querendo entrevistar o senhor. E aí o Ronaldo ainda ali no telefone, ouvindo a conversa que estava distante ali, ele escutou a voz de um senhor, né, falando: meu filho, minha filha, é o Ronaldo. Eu estou esperando por ele há muito tempo. Ele vai ser o homem que vai divulgar para o mundo todo o meu trabalho. E o Ronaldo ouviu tudo aquilo, um pouco distante, mas ouviu e ficou todo eufórico. Falou, mas como esse homem sabe que o meu nome é Ronaldo? Eu não me identifiquei como Ronaldo, ninguém me conhece, a gente não se conhece, enfim, ficou todo eufórico. E aí, né, eles marcaram ali o encontro, a menina passou, a filha, né, do Zélio passou o endereço, e aí o Ronaldo se dirigiu para lá, e aí foi nesse momento que ele conheceu de fato o Zélio de Moraes. E aí ele, como repórter, fez uma entrevista muito grande com o Zélio, fez muitas perguntas, ele estava nervoso, o Zélio percebeu, isso o próprio Ronaldo relata, né? E tem um momento que o Zélio fala, olha, sei perfeitamente o que você quer saber, e não há motivo para que esteja tão nervoso, né? E aí, naquele momento, aquela primeira pergunta que o Ronaldo se fez, tipo, será que se essa pessoa existe mesmo? Né? Ele comprovou que ele realmente existia. E para a gente finalizar, durante essa entrevista, ainda o relato do Ronaldo, o Zélio conta, né, para ele como foram as primeiras manifestações da Umbanda, que aconteceu com o próprio Zélio, né? Então eu vou fazer a leitura do diálogo que aconteceu, né? Mas aqui só para a gente contextualizar, né? E o Zélio conta isso para o Ronaldo, né? E o Ronaldo relata ali no livro do Padrinho, que em 1908, né? O Zélio ele tinha 17 anos, que começaram a acontecer fatos esquisitos com ele. Que ele às vezes assumia a postura de um velho e outras vezes uma postura de um felino lépido e desembaraçado. E a família do Zélio e ele também, né, ficaram preocupados, né, que a família dizia que ele estava sofrendo ataques, né? E na família do Zélio tinha um médico, então o Zélio foi ser consultado por esse tio, né, que era um médico. E como médico, ele não encontrou nada que justificasse, né, aquela situação com ele. E aí o próprio médico, que era tio do Zélio, né, indicou que ele fosse encaminhado para um padre, né? Esse padre era um padre de família, esse padre realizou um exorcismo no Zélio, e aí outros padres da comunidade também se juntaram, e mais 2 outros exorcismos foram realizados no Zélio, e nada acontecia, tudo continuava igual. E aí a família do Zélio, né, foi recomendada que ele fosse levado à Federação Kardecista de Niterói, porque aquilo era coisa de espiritismo. E aí no dia 15 de novembro de 1908, o Zélio estava lá na federação, apareceu na Federação Kardecista. E aí as coisas começaram a acontecer ali, né, os ataques, como está descrito
E lógico que eram incorporações, né? E aí foi que o senhor José de Souza, que era um médium vidente da federação, ele começa a conversar ali com o espírito que estava manifestado no Zélio de Moraes. Então eu vou ler o diálogo, tá? Então o senhor José começa: quem é você que ocupa o corpo deste jovem? Aí o espírito responde: eu? Eu sou apenas um caboclo brasileiro. O senhor José fala: você se identifica como caboclo, mas eu vejo em você restos de vestes clericais. E o espírito devolve: o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre. Meu nome era Gabriel Malagrida. E acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição por haver previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. E aí o senhor José volta: e qual é o seu nome? E aí o espírito responde: se é preciso que eu tenha um nome, digam que sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar até o final dos séculos. E aí, a entrevista do senhor José com o caboclo das 7 encruzilhadas continua, né? O senhor José teria perguntado, né, para o caboclo das 7 encruzilhadas, né, se já não eram bastante as religiões que existiam na época, e que o próprio espiritismo, que era praticado ali naquele local, né, e o caboclo teria respondido algo nessa linha: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Por que o não aos caboclos e pretos velhos? Acaso não foram eles também filhos de Deus? Na sequência ali, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele faz algumas revelações que viriam a acontecer futuramente. Ele diz em alguns trechos: este mundo de iniquidades, mais uma vez, será varrido pela dor, pela ambição do homem e pelo desrespeito às leis de Deus. Uma onda de sangue varrerá a Europa, e quando todos acharem que o pior já foi atingido, uma outra onda de sangue, muito pior do que a primeira, voltará a envolver a humanidade, e um único engenho militar será capaz de destruir em segundos milhares de pessoas. O homem será uma vítima de sua própria máquina de destruição. Isso lá em 15 de novembro de 1908, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, de certa forma, disse que viria a Primeira Guerra Mundial, que viria a Segunda Guerra Mundial e que muitos morreriam pela bomba atômica. Foi exatamente isso que ele disse aqui. E aí, né, chega um momento ali também da conversa, o senhor José ele pergunta para o caboclo: e que nome darão a esta igreja? E o caboclo das 7 encruzilhadas responde: Tenda Nossa Senhora da Piedade, pois da mesma forma que Maria ampara nos braços o filho querido, também serão amparados os que se socorrerem da Umbanda. A denominação tenda foi justificada pelo caboclo da seguinte forma: igreja, templo, loja dão um aspecto de superioridade, enquanto a tenda lembra uma casa humilde. Em determinado momento também,
ele diz aqui, né, o caboclo das Sete Encruzilhadas, que no dia seguinte, né, na casa do aparelho dele, que era na casa do Zélio, ele ia receber todo e qualquer espírito que quisesse se manifestar. E ali ele diz, né, que todos aprenderemos com aqueles que mais sabem ou ensinaremos aqueles que menos sabem. E isso é uma máxima também, acho que o padrinho sempre dizia isso para a gente, né? E aí foi onde tudo começou, onde foi fundada a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, aqui, fundada em 15 de novembro de 1908 por Zélio Fernandinho de Moraes. Essa imagem está no site oficial da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, e foi onde tudo começou, com o médium Zélio de Moraes e com o caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o anunciador da Umbanda. A gente termina por aqui. Eu espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e saravá.